Oi, aqui é a Tamires do blog Resenhando Sonhos e hoje a gente vai falar sobre a evolução de Calpurnia Tate. A evolução de Calpurnia Tate, da autora Jacqueline Kelly, saiu em 2009 lá fora e aqui no Brasil foi publicado em 2014 pela editora Única. Eu recebi esse livro de parceria com a editora esse mês, foi uma solicitação que eu fiz porque fazia bastante tempo que eu queria ler. E eu também tenho uma amiga minha que ama esse livro e eu, lendo ele, eu pude entender porque ela é formada em biologia e esse livro tem muito de biologia, muito de natureza, então se você... Já vou fazer uma recomendação, se você é naturalista, se você se envolve com biologia, esse é um livro que você vai gostar de ler. Ele vai contar a história da Calpurnia, que é uma menina que mora no Texas, num lugar que é mais... Eu acho que é tipo um rancho, assim, uma fazenda, com a família dela. Ela tem outros 6 irmãos, ela é a única filha mulher, e a mãe dela sempre quis ter uma filha, então ela foi tentando até que a Calpurnia nascesse. Depois nasceram mais algumas crianças em consequência disso também. E a Calpurnia começa a observar a vida ao redor dessa fazenda e começa a anotar numa caderneta as coisas que ela vê e os questionamentos que ela tem na cabeça dela sobre por que tudo começa com um gafanhoto, que ela vê um gafanhoto que não é da cor certa. E aí ela começa a anotar e prestar atenção nesses gafanhotos e ver por que os gafanhotos tem alguns gafanhotos são maiores, outros menores, uns verdes, outros amarelos. E isso começa a formar na cabeça dela um interesse por esse universo naturalista. E ela inclusive tenta encontrar o Charles Darwin recente lançado A Evolução das Espécies. O livro acontece em 1989. Então o Charles Darwin recente tinha lançado esse livro e ela vai tentar buscar esse livro e não encontra nas bibliotecas porque ainda é repudiado, né, pela sociedade. Foi um livro que demorou muito tempo para ganhar destaque, para ser aceito mesmo como referência na área de biologia. E aí, no meio dessa busca dela por tentar descobrir mais sobre os animais, sobre espécies, ela acaba confrontando o avô dela, que é um cara que construiu o império da família, assim, né, a empresa, e que agora ele não quer mais saber de trabalhar, então ele deixa o filho dele, que é o pai da Calpurnia, tomando conta desse negócio, e ele vive muito isolado da família, não conversa com os netos, e a Calpurnia um dia acaba fazendo uma pergunta pra ele, e ele descobre o interesse da Calpurnia no naturalismo, nos animais, na biologia. E ela descobre que é exatamente isso que ele fica fazendo isolado. Ele fica pesquisando, fica colhendo amostras, fica estudando os animais que estão ali ao alcance deles nesse rancho, as espécies. E o sonho, né, desse avô dela é descobrir uma espécie nova de alguma coisa. Então ele está sempre catalogando e procurando para ver se aquilo existe ou não. E agora, com a ajuda da Calpurnia, então os dois vão se embrenhar nesse universo onde eles vão em expedições ao longo daquela fazenda, daquela chácara, enfim, desse lugar onde eles vivem, para observar. E a Calpurnia vai anotando tudo na sua caderneta e vai fazendo observações a respeito desse universo. Até que um dia eles acabam encontrando uma espécie nova, o que eles consideram ser uma espécie nova de uma planta, e eles mandam para a comissão que avalia isso nos Estados Unidos, em Washington, e depois cria toda assim uma tensão ao redor de qual vai ser a resposta que vai vir sobre essa espécie, se eles realmente descobriram algo novo ou não. Só que enquanto a Calpurnia tá se preocupando com a natureza e vivendo essa vida que é bem diferente do que uma menina da idade dela deveria estar vivendo, a mãe dela, que tem na sua única filha, mulher, altas expectativas, começa a ver nisso vários problemas e quer que a Calpurnia aprenda piano, quer que a Calpurnia aprenda a tricotar, a cozinhar, e tudo pra ela é muito desinteressante perto do propósito de pesquisar a natureza e de viver aquelas aventuras com a avó dela, mas é o que a mãe dela quer, então ela tem que fazer um paralelo com isso. Mas o que esse livro traz de mais legal, assim, que foi a mensagem que eu percebi, é a gente acompanhar a evolução, realmente, por isso o nome desse livro, A Evolução de Calpurnia Tate, de uma garota que vivia no interior, digamos assim, dos Estados Unidos, no Texas, que tinha um ambiente, um contexto extremamente rural e extremamente elitista, onde a mãe dela e o pai dela não queriam que ela se misturasse com um certo tipo de pessoas e tal, e ela vivia só com os irmãos dela, e ela começa a se interessar pela natureza, e ela começa a entender coisas e a compreender coisas que os adultos não compreendem. O avô da Calpurnia, então, tem um exemplar deste livro do Darwin, e ele dá pra ela ler, e ela começa a ler a evolução das espécies e começa a fazer constatações e afirmações, e começa a entender aquele livro de uma forma que
os adultos não entendiam na época e portanto, havia um repúdio muito grande a esse livro e as teorias que o Darwin impôs. E a Calpurnia, então, a gente vê ela, que é uma criança, debatendo esses conceitos e buscando explicações e fazendo anotações e questionamentos dela mesma para buscar resposta, lendo outros livros, consultando outras espécies e anotações de outras pessoas. E esse é o bacana desse livro, é realmente acompanhar a evolução da Calpurnia ao longo dessa história, que é super bonitinha. É uma história que não tem altos e baixos, é uma história que não tem nada de surpreendente, tá? Ela é uma história comum de uma menina que vai descobrir a natureza, vai descobrir espécies e vai descobrir o mundo através desses livros, através do contato dela com a natureza. Ao contrário de outros livros mais simples que eu li ao longo da minha vida de leitora, esse não foi um livro muito simples de ler, porque eu vinha vindo de livros bem complexos e de livros de fantasia. E esse é um livro que tem muito da realidade e ele tem 380 páginas, mas ele parece ser bem grossinho. E como é uma história bem simples, uma história que não tem reviravoltas, uma história super comum, pra mim acabou se arrastando muito porque eu vinha de livros cheios de reviravoltas, mas mesmo assim é um livro muito legal pra quem curte esse tipo de história. Esse é um livro mais ou menos que nem A Vida do Livreiro A.J. Fikry. Ou tu vai amar ele exatamente pela sua simplicidade, ou tu não vai gostar dele porque ele é muito simples. Então é isso, se você já leu A Evolução de Calpurnia Tate, me deixa aqui embaixo o que você achou desse livro. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. Esse é mais um vídeo do Veda, que agora finalmente está chegando perto do fim. Amanhã tem mais por aqui, então se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo se você curtiu e até a próxima!